Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Transferência na Medicina. Eu sou o Dr. Arthur Decker, sou médico e fundador aqui do nosso curso preparatório e mentoria. E hoje eu vou fazer análise de mais um edital de faculdade pública já abrindo para 2026.1, agora no mês de agosto de 2025. Estamos falando da UFAL em Maceió, no Alagoas, então Universidade Federal de Alagoas. E eu vou mostrar para vocês, além daqui de dentro da plataforma, é claro, as informações que nós temos aqui dentro do edital. Então esse edital já foi analisado, eu já destaquei todos os pontos importantes e eu vou mostrar para vocês agora um resumo lá na plataforma e depois eu venho aqui para a gente destrinchar os pontos importantes desse edital que vocês precisam saber. Primeiro ponto, quem pode participar, quem está apto a concorrer neste processo seletivo, são apenas os estudantes de medicina do Brasil. Então esse edital não aceita estudante de medicina do exterior, esse edital não aceita estudantes de outros cursos da área da saúde e também não aceita portadores de diploma formados em cursos de graduação da área da saúde. É um edital exclusivamente aceitando estudantes de medicina do Brasil. Doutor, posso estar com a matrícula trancada? Pode sim, não tem prazo mencionado aqui no edital e ele não aceita o trampolim de estudante de medicina do exterior, ou seja, o estudante que veio do exterior para o Brasil já fez uma transferência, ele não é agora um estudante de medicina do Brasil puro, né, considerado assim para fins de transferência. Ele sempre vai ter o passado acadêmico dele de estudante do exterior e esse edital não aceita isso. Ele aceita, por exemplo, se você foi um portador de diploma e ingressou na medicina. Tudo certo, pode participar. Mas estudante do exterior que transferiu para o Brasil e agora quer fazer uma nova transferência para o UFAL, pelos requisitos do edital não vão ser aceitos, tá bom? Então vamos lá, o que são os requisitos importantes que temos que ficar atentos nesse edital? No item 3.1, no segundo C, está falando que somente serão aproveitadas matérias cursadas há no máximo 10 anos. Né? Então, para esse edital, como a maioria dos estudantes de medicina tem, claro, um período menor do que isso dentro da faculdade, não tem problema, é que tem editais que aceitam portadores de diploma, e aí essa questão de documentação é importante. E tem um item fake aí, né, que vocês têm que prestar muita atenção, que é uma polêmica desse edital, que é a carga horária mínima de 544 horas cursadas com aprovação e uma carga horária máxima de 4.125 horas cursadas com aprovação aqui para o curso de medicina. Por que isso? Vamos lá. Porque a oferta de vagas, temos aqui dois períodos possíveis, ou entrar no 7º semestre do curso de medicina, 4 vagas, ou entrar no 8º semestre de medicina, também com 4 vagas. Não tem vagas para o 2º, para o 3º, para o 4º, para o 5º e para o 6º semestre, nem para o 9º, nem para o 10º, nem para o 11º, nem para o 12º. Somente para o 7º e para o 8º semestre. Ah, professor, mas eu tenho aqui 600 horas cursadas com aprovação, então eu vou poder concorrer nesse edital. Você vai ser eliminado. Então é um item que para mim não faz sentido. Provavelmente copiaram, colaram o edital ali. O pessoal que elabora isso acaba às vezes pegando do ano anterior, do semestre anterior, copiando e colando e tudo bem, acaba passando essas informações. Por que não faz sentido? Se você tem mais que 544 horas, você pode se inscrever. Mas lá na frente está dizendo que se você não se enquadrar em um desses semestres com o aproveitamento de matéria, você será eliminado. Então isso tem que cuidar, porque senão você acha que tem uma carga horária de 600, 1.200 e 1.500 horas, mas você ainda não tem as horas necessárias para chegar ali no 7º, no 8º semestre do curso de medicina. Então teria que pegar a carga horária total do teu curso, desde que ela não exceda 4.125 horas cursadas de aprovação, né? E você precisa ter essa compatibilidade. Então, essas vagas aqui, quem pode participar na maioria dos casos? São estudantes de medicina que estão no 6º, no 7º e até no 8º semestre, desde que não tenham ultrapassado 4.125 horas cursadas com aprovação. Tá bom? Por causa do aproveitamento de matérias. As inscrições são online, feitas pelo site, iniciam no dia 6 de agosto de 2025 e vão até o dia 31 de agosto de 2025. Para apresentar seus documentos, vão ser online, digitalizados, todos pelo site. E qual que é o momento de enviar esses documentos? Após a homologação das inscrições. Isso se dá quando você efetua o pagamento da taxa de inscrição, faz sua inscrição certinho. Depois tem uma data específica, a partir das 11 horas da manhã de 5 de setembro de 2025 até o último minuto do dia 9 de setembro de 2025 é o prazo para você enviar os documentos solicitados. Também tem um item lá, que é o 3.1, no segundo A dele, falando do atestado de matrícula da tua faculdade, que é um documento que tem que ter a data de emissão
a partir de 5 de agosto. Então, se você solicitou esse documento antes, você tem ele em mãos e está com uma data anterior a essa, também não vai ser aceito, você vai ser eliminado, tá bom? Vamos para o método de seleção. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Sobre o formato, né? Então ele leva em consideração uma nota do Enem, que tem que ser entre 2020 e 2024. Doutor, eu fiz meu Enem em 2018, eu posso participar? Não, somente Enem entre 2020 e 2024 nas últimas 5 edições. E também tem uma questão de análise curricular, eu vou mostrar para vocês. Como que vai ser a pontuação, a seleção dos candidatos? Será em 2 fases, tá? A primeira fase, eles vão classificar 3 vezes o número de vagas disponíveis de acordo com a média simples da nota do Enem. Todos os candidatos inscritos, né? Ali nós temos então 4 mais 4, 8 vagas, 8, 16, 24 candidatos serão classificados, né? Ali com a média simples do Enem, as maiores notas, tá bom? Então vai lá o primeiro, segundo, terceiro, pronto, todos esses candidatos estão classificados para a segunda fase. Na segunda fase, então, vão ser classificados os candidatos que tenham apresentado a documentação correta, completa, sem falhas, né, claro, e compatíveis com os semestres ofertados. Então, essa documentação tem que ser compatível com o 7º e com o 8º semestre. É por isso que eu trouxe aqui esse item falando da carga horária. Porque quem está lá no começo do curso, 3º, 4º semestre, não vai... vai ter até uma carga horária compatível aqui, mas não vai ter uma carga horária compatível com o aproveitamento de estudos, que vai ser feito para ser encaixado ali no 7º e no 8º semestre, tá bom? Não tem mensalidade, é uma faculdade pública e gratuita, assim como eu transferi da particular para pública. Muitos alunos de faculdades particulares, inclusive até de faculdades públicas, têm o sonho de transferir para a UFOL e podem participar desse edital que tem uma taxa de inscrição de R$50, tá bom? E o resultado sai no dia 12 de dezembro de 2025. Eu deixo sempre aqui o edital para os meus alunos analisados e aqui, importante, tá? 31 de agosto encerram as inscrições e o edital é 2026.1. Isso é importante de vocês analisarem sempre, que tem edital que sai em data posterior, mas é 2025.2, por exemplo. Enquanto a gente tem editais 2026.1 acontecendo antes, muito antes. Então a maioria das pessoas não sabe e acabam deixando para se preparar para o edital lá no final do ano, ou vou deixar para me preparar quando for o momento que eu pensar em transferir. Veja, se você quer transferir para 2026.1 para a Federal de Alagoas, se você não se inscrever nesse edital aqui, você perde essa oportunidade que começa muito antes do encerramento do ano letivo. Vamos lá para o edital para a gente poder analisar mais dessas informações aqui juntos, tá bom? O que eu destaquei para vocês? Importante. Todo estudante que vai concorrer, participar de um processo seletivo, tem que fazer a leitura do edital, né? Então eu falo para os alunos, mesmo que você tenha, né, aqui todo o nosso apoio, nossa orientação, que a gente passa, destrincha o edital, traz análise, traz esses pontos, as informações para vocês, como candidato, você tem que ler o edital, é o mínimo para você poder tirar todos os pontos, verificar todas as informações, checar as pendências. Então, e se espera de um candidato que tem o sonho de estudar numa grande faculdade de medicina, que é um médico de referência, pelo menos leia o documento aqui de 14 páginas explicando sobre o método e o processo seletivo. É aqui que você começa vencendo a concorrência na maioria dos casos, tá bom? O que tem no item ponto 1? Estudante regularmente matriculado em cursos que estejam devidamente autorizados ou reconhecidos pelo MEC, tá bom? De faculdades públicas e privadas. Não tem nenhuma distinção, tem gente que pensa que às vezes por estudar numa faculdade pública tem prioridade sobre candidatos de faculdades privadas para transferir para outras faculdades públicas ou algo assim, e não existe isso. Os candidatos concorrem em igualdade, o critério de seleção é a nota do Enem e depois disso, nesse edital aqui, você vai ter o critério de análise curricular. Tem muitas faculdades que não cobram notas do Enem e aí sim utilizam uma prova de transferência, como vocês vão ver ou viram em outras análises de editais aqui para vocês. A transferência externa tem que ser de curso idêntico, ou seja, de medicina, tá bom? Em outro estabelecimento de nível superior de ensino credenciado. Aqui dizendo que deve ter realizado o Enem nos últimos 5 anos e não ter zerado a prova de redação, deverá ter concluído pelo menos um semestre letivo no curso de origem, vocês já viram que para a medicina precisa muito mais do que isso, e que deverá apresentar documento que certifique o vínculo atual do requerente, ou seja, um atestado de matrícula mostrando que você está regularmente matriculado ou trancado no curso de medicina. No item 1.10, mostrando os sites onde vão estar sempre essas informações,
Os documentos obrigatórios a todos os candidatos. Sempre temos os documentos pessoais com os devidos requisitos solicitados aqui pela faculdade, datas e prazos, importante de checar. Documentos acadêmicos com as devidas validades que são sempre determinadas pela faculdade de destino, onde você está se inscrevendo no edital. Então não importa, às vezes você quer pegar um documento na tua faculdade pensando, ela tem validade de quanto tempo? Depende do edital da faculdade de destino. Eles que determinam a emissão a partir do dia 5 de agosto, a UFAL que pediu. Então não importa a data que tua faculdade colocou, se você pegou ele recente, se tem validade eterna. O que está escrito aqui é que eles querem que o documento tenha emissão a partir de 5 de agosto. Você deve ter esse documento atualizado conforme esse formato. Questão da disciplina cursada até 10 anos que eu mencionei para vocês anteriormente. Os horários aqui e local de inscrição, todo passo a passo. Essa parte do edital, eu concordo, ela é muito repetitiva, várias vezes fica trazendo a parte de taxa de inscrição, acho que eles poderiam resumir e organizar mais esse edital, tá realmente muito repetitivo, trazendo várias vezes como que deve ser feito o pagamento, R$50, R$50, R$50 as datas. Então é uma crítica aqui construtiva para poder melhorar a leitura aí para os candidatos que estão participando desses processos, para melhorar a qualidade desses documentos apresentados, a interpretação também dos alunos, mostrando aqui a homologação das inscrições a partir de 4 de setembro, então depois que você fez a inscrição e o pagamento da taxa de inscrição, você tem que checar isso daqui, porque se houve algum problema, você tem que comunicar à secretaria, fiz o pagamento, não deu homologada a minha inscrição, preciso entrar com recurso, chequem isso por favor, tá aqui o comprovante para você não ser eliminado, tá bom? Período de envio dos documentos, como eu falei para vocês, totalmente digitalizado, não tem que ir lá na faculdade presencialmente, nada de entrega física. Qual que é o procedimento? Que vocês devem renomear os arquivos, não é simplesmente enviar o histórico escolar, vocês precisam ter essa visão que tem editais que pedem como que é o exemplo para você organizar cada um dos arquivos, tá bom? Então como que vai ser organizado isso para você poder subir, não é subir de qualquer jeito, de forma desorganizada, sempre falo isso muito para os alunos, também a questão de limite de envio. Então muitos candidatos vão ser eliminados só por causa disso, por enviar os documentos incorretos, incompletos e faltando organização e informações importantes, tá bom? Mais de 50% dos candidatos no Brasil são eliminados por erros e falhas na documentação. Aqui as datas sobre envio dos documentos digitalizados, sobre o processo de seleção, como eu mencionei para vocês, aqui as etapas do Enem, que vai ser considerada a média aritmética das 5 notas das provas que constituem, então, a edição do Enem que tem obtido a maior média final. Se você participou de 2, 3 edições do Enem, aquela que você tem a maior média simples, você pode utilizar, tá bom? E vão ser classificados em ordem decrescente os candidatos até 3 vezes o número de vagas ofertadas. Resultado final da primeira etapa sai lá no dia 24 de outubro de 2025 e aí vai para a segunda etapa para ver o aproveitamento de estudos e os candidatos habilitados que estão corretamente inscritos no semestre, né? Então, após o aproveitamento de estudos, aqui eles vão definir o perfil inicial do candidato assim disposto. O perfil inicial do discente corresponde ao maior nível de estrutura curricular em que pelo menos 50% da carga horária correspondente a todos os componentes curriculares obrigatórios desse nível dos seus precedentes tenham sido aproveitados antes. O que é isso? Eles vão pegar seus documentos, vão fazer uma análise e se você tiver 50% de carga horária e conteúdo de cada matéria, ela vai ser aproveitada. Essa é uma análise feita matéria por matéria. Então não importa se você veio de faculdade PBL, sistema tradicional, eles fazem essa análise, é muito tranquilo, matéria por matéria, para poder fazer o teu aproveitamento e te colocar no maior semestre, que claro, tem que ser o 7º ou 8º, tá bom? Aqui trazendo mais informações sobre como que é feita a integralização, os critérios que são eliminados, tá bom? Então aqui lembra que eu falei para vocês, item 6.1G, se for classificado para períodos em que não há vagas ofertadas nesse edital, o candidato vai ser eliminado, mesmo que passe em primeiro, com a maior nota do Enem. Tem as horas ali acima de 544, foi ali aprovado, mas não tem vaga para o semestre que ele quer no terceiro, no quarto, vai ser eliminado, então não adianta nem fazer, nem pagar a taxa de inscrição, beleza? Resultado final, 12 de dezembro de 2025, aqui a classificação final será realizada considerando o seguinte cálculo, então nota 0,6 vezes a nota do Enem, mais 4 vezes esse per conclusão, que aqui em cima a gente tem as informações. Que é o percentual de conclusão do curso?
É a carga horária aproveitada pelo candidato do curso da UFAL, tá bom? Se eles vão fazer essa análise, aproveitar essas matérias, vão fazer isso vezes 100 e vão dividir pela carga horária total exigida pelo curso da UFAL. Então veja bem, quando a gente estava falando aqui sobre esse método aqui, ó, de seleção, temos duas fases, que vão ser classificados os candidatos 3 vezes e depois vão ser os candidatos com a documentação correta, completa e compatível com os semestres ofertados. E tem um detalhe, existe uma pontuação, como eu mencionei, de análise curricular. E como que está distribuída essa pontuação aqui? Então os candidatos vão receber, prestem atenção nisso, uma nota final, que a nota do Enem vale 60% de peso e 40% tem a parte de análise curricular, tá bom? Então tem essa pontuação aqui, trazendo a princípio essas informações, beleza? Veja aqui, como é 0,6 vezes a nota do Enem mais 4 vezes a conclusão, né? Nós temos uma diferença de como vai entrar essa nota do Enem do cálculo e como que vai entrar esse percentual de conclusão no cálculo, tá bom? O resultado da classificação sai no dia 12 de fevereiro de 2025, conforme nós vimos. Aqui nós temos o anexo com o quadro de vagas, tá bom? No campus AC Simões, que fica ali em Maceió, Alagoas. Concurso de Medicina, trazendo o quantitativo de vagas de 4 vagas para o 7º, 4 vagas para o 8º semestre. E nós temos aqui, como eu disse, a carga horária mínima exigida e a máxima. Poderiam ter subido aqui nesse edital para não fazer um copia e cola e poder realmente filtrar os candidatos que só tenham até o 7º e o 8º semestre. Beleza? Temos aqui mais informações de outros cursos, declarações, anexos, aqui um resumo, né, do cronograma do edital, o calendário de eventos no anexo 3 com todas essas informações detalhadas, conforme eu mencionei para vocês. Queridos, espero que tenham gostado então aqui da nossa análise do edital da Universidade Federal de Alagoas, tá aqui de Maceió. Desejo muito sucesso para vocês, façam suas inscrições e vamos com tudo em busca dessa aprovação. Um grande abraço. Se você ainda não conhece nosso trabalho, está chegando pela primeira vez, segue a gente lá no Instagram, no Transferência na Medicina. Se inscreva aqui no canal, caso você deseje se tornar nosso aluno, nossa aluna, participar aí junto com mais de 3.500 alunos que até a data desse vídeo foram aprovados em processo de transferência com a nossa ajuda. Manda uma mensagem lá no Instagram, no WhatsApp, que vai ser um prazer te ajudar e te orientar para todas as faculdades de medicina do Brasil com processos de transferência. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.